Eu de Mercedes. É sonho. Se belisca. Pessoal, Mercedes Classe A W68. Vem com a gente para assistir. Esse carro foi fabricado de 97 até 2004 na Alemanha e no Brasil de 99 até 2005. E por que esse carro foi tão polêmico? Primeiro, Mercedes sempre foi um carro tradicional com motor longitudinal, tração traseira ou tração nas 4 rodas. Mercedes quis fazer uma diferença. Vamos fazer um carro popular, vamos fazer um carro, um monovolume, um hatch. Só que não foi só isso, o carro foi totalmente contraditório aos parâmetros tradicionais da empresa. Por quê? Primeiro que a gente está falando de um carro que é um hatch, um monovolume, esse desenho que lembra-se a carroceria de um Fit, foi lançado muito antes do Fit ser lançado, e um carro com tração dianteira, motor transversal, e não é só transversal. Maurício, abre o capô dela, por favor. Esse carro ele foi concebido para ser um carro extremamente seguro, porém um carro urbano, claro, evidentemente podendo ser usado em estradas. Mas o que é engraçado dele? Filma aqui, Lucas, por cima para você ver. Ah, você fala, ah, beleza, o motor tal, mas nossa, como é que o motor cabe num compartimento tão pequeno? É um motor transversal, tração dianteira, como eu falei, só que esse carro ele usa um sistema chamado popularmente de sanduíche. Por quê? Para uma maior absorção de impactos, o motor desse carro ele é praticamente na diagonal, ele é totalmente desenhado, ele é encaixado na diagonal e um desenho totalmente diferente, porque até o cárter do carro ele é meio que chanfrado para justamente fazer um formato seguro por dentro. Então, ou seja, o que acontece? Em caso de colisões graves, motor e câmbio caía para o chão do carro e se arrastava, não invadia o habitáculo do carro. Então, ou seja, um pensamento bem evoluído em relação à segurança do carro. Volto a falar, totalmente contraditório aos princípios da Mercedes. Então, ou seja, o que aconteceu? Esse carro foi lançado em 97 na Alemanha. Onde que esse carro começou a ter problema e foi um dos principais calcanhares de Aquiles na história da Mercedes Classe A? Uma revista sueca, como sempre, na Europa, é muito comum, até hoje, isso mundialmente falando, era muito comum fazer o teste, é muito comum ser feito o teste do alce, para que em velocidade, não me lembro agora da velocidade determinada, fazer o teste de segurança do carro no teste do alce, ou seja, ele desviando um teste de slalom, como se fosse desviando realmente de um alce, para ver o comportamento dinâmico de segurança, de estabilidade do carro. O que aconteceu? O Maurício vai até colocar a foto aqui. O carro capotou. Isso daí manchou a imagem do carro e da empresa de uma maneira assim inigualável. O que a Mercedes teve que fazer? Simplesmente eles pegaram todas as unidades vendidas do primeiro ano, recolheram o carro, aí você fala, o que os caras fizeram? Só que o que eles tiveram que implementar? Controle de tração e controle de estabilidade. Sabe qual carro que você encontrava isso na época? Provavelmente nenhum. Mercedes Classe S, ou seja, o carro mais avançado da linha Mercedes. Mas agora, saindo da Europa, vamos voltar para o Brasil. O lançamento desse carro foi em 99, como a gente disse, o slogan Você de Mercedes. A Mercedes, evidentemente, trouxe o carro e construiu uma fábrica em Minas Gerais para se dedicar à construção da Mercedinha. Só que o que aconteceu? A Mercedes, no projeto inicial dela, estimativa de vendas anuais, 70 mil unidades. 70 mil unidades.
Só que o que acontece? Você de Mercedes, só que não foi tão simples assim, porque o carro já era muito requintado para a época. No entanto, era um carro que de entrada, na versão Classic, já custava, em meados de 99, cerca de 30 e poucos mil reais. Para a época, pessoal, era muito, muito, muito caro. 70 mil unidades era a ideia da Mercedes. Esse carro teve uma vida no Brasil, fabricação dele, de 99 até 2005. Você sabe quanto que vendeu aproximadamente na vida inteira dele? 63.400 unidades. Me corrijam se eu estiver errado, se os dados estiverem incorretos. Então, ou seja, o que eles planejavam para um ano de fabricação, a vida inteira dele de 99 até 2005 não chegou a isso. Então, ou seja, foi meio que você. Esse daqui, como foi convertido para totalmente mecânico, perdeu esse recurso. Mas vamos falar de recurso do carro. O painel desse carro, como ele é simples, a gente conta com conta-giros, velocímetro, né? O odômetro, né? Digamos, e o medidor de combustível. Aí você fala, onde é que está o medidor de temperatura? Ele não tem medidor de temperatura analógico, mas o legal é que esse carro para a época ele era um show de design e evolução em construção. Os ponteiros analógicos, ao você ligar a chave, eles simplesmente saem do esconderijo que eles têm aqui embaixo e ficam aparentes. Então, ou seja, toda a parte aqui de controles, as luzes espia, digamos, temperatura, como vocês podem ver aqui. Caso o carro superaquecesse, ele acendia a luz vermelha. Mas sabe que uma coisa bem legal é se, digamos, o carro está perdendo água. Se o carro abaixasse o nível de água além do limite, aquela luzinha acende em amarelo. Então, ou seja, a mesma luzinha serve para duas funções. Indicar em amarelo quando o fluido de arrefecimento está baixo e em vermelho quando o carro superaquece. É um carro que tem ventilação analógica, só que no entanto ela tem esse tradicional informativo aqui de temperatura. Você seleciona a temperatura conforme você quiser, no entanto com regulagem de temperatura mesmo, né? Foi meio redundante o que eu falei, mas enfim. Regulagem de posição, aqui o recirculador automático da ventilação. E sabe qual é uma curiosidade legal desse carro? Se você deixa esse recirculador aqui ligado, passado alguns minutos, para não deixar o ar interno viciado, né? Não sei nem o nome certo a se falar, ele automaticamente desliga. Por quê? Poxa, você está aqui com o ar fechado. Ar vicioso, para quem não sabe, você fica respirando o mesmo ar que está aqui dentro. Se você fica respirando esse ar por muito tempo, você fica sem oxigênio. O carro foi tão bem projetado que ele é temporizado, ele desliga isso automaticamente, para justamente você não ficar respirando esse mesmo ar. Curiosidade aqui no meio, lanterninha, quando você liga o pisca-alerta, ele pisca o botãozinho. Mas outra cereja do bolo que o Maurício gosta. Maurício, foca aqui. Eu vou ficar em silêncio. Vou até abaixar aqui. Pessoal, o carro, ele não tem trava elétrica, ele tem travas a vácuo, assim como eram as Mercedes antigas. Então, ou seja, você pega o carro de entrada já tinha travas a vácuo, ou seja, um silêncio absurdo. O carro tem travamento automático por velocidade desde 99. Era um universo que o brasileiro não estava muito acostumado. Era um carro muito requintado para a época, mesmo sendo um carro de entrada. Para quem gosta, brincando aí, de sentar no painel, Maurício, tudo soft touch, ó. Tudo soft touch. Até aqui, cara, olha isso, ó. Tudo soft touch. Era um material que era muito bom. No entanto, quando eles plastificavam, era um plasticão bem fininho, bem simplesinho. Até um dos problemas crônicos desse carro, se vocês puderem olhar, esse painel, ele também tem uma textura, é um plástico levemente emborrachado, né? Não é aquele plástico bem rígido. No entanto, esse plástico tende a quebrar quando esse carro fica exposto ao sol. Então, digamos que isso seja um dos problemas crônicos desse carro. Inclusive, já fica aqui no cantinho, a gente vai fazer um pré-compra da W68. Tudo que você tem que olhar no carro, ou seja, quase que tudo. Porque é um carro que é tão difícil de achar em bom estado que você tem que olhar tudo. Só dá uma olhada para ver se o dono do carro gosta ou não gosta do carro. Trouxe da Inglaterra um catálogo com todos os modelos que tinham na Europa. Até para você, uma curiosidade aqui para vocês, que eu não vou conseguir contar a história toda, mas só para vocês verem aqui nessa folha. Cadê? Tá chegando aqui. Curiosidade. Aqui a gente está falando do modelo facelift, que saiu aqui inclusive no Brasil, que vocês podem ver que tem esse borrachão diferente que saiu aqui a partir de 2004. Esse carro, para a Europa, o pessoal reclamava muito do espaço interno da parte traseira, que inclusive o Lucas já vai mostrar para vocês.
A Mercedes teve o capricho de criar uma versão longa da classe A. Segundo o dono desse carro, que é nosso amigo, o espaço interno da tradicional, que foi vendida no Brasil e na Europa, atrás ele se assemelha ao espaço da classe C da década de 90. Esse classe A alongado, limousine, tinha praticamente o espaço interno na parte traseira do classe S. Você sabe o que era isso? Você usar a mesma plataforma e alongar um classe A, isso era coisa para classe E e classe S, era uma coisa inimaginável. Outro detalhe rápido que a gente pode mostrar, esse carro saiu lá fora em diversas versões, inclusive, ó, só para você ter uma ideia de como que era o acabamento do carro. Um carro que saía com teto panorâmico, 4 airbags, opção de interior na Europa, claro, tudo isso que eu tô falando no modelo europeu, tá pessoal? O nosso aqui não saiu com tanto recurso assim. Opção de interior claro, na versão facelift teve uma mudança de painel. Vocês darem uma olhada aqui, esse carro na Europa, ele saiu como A140, A160, saiu como A170 diesel, A190 e ainda, para completar, mais uma cerejinha no bolo, como diz o Maurício, foi criada a versão A210, que nada mais era do que o motor 1.9 elevado para 2.1 com 140 cavalos. Era uma AMG? Não, não era uma AMG, mas era um carro que já A190, para quem já teve a oportunidade de andar, pense num Kinder Ovo, num brinquedo rápido, forte. Essa A160 ela já anda muito bem, pessoal. É um carro com 101 cavalos. A nossa 190 tinha 125. Pensa numa 2.1. É muito, muito, muito forte. Mais cerejinha do bolo. Painel, fundo branco, igual saiu em algumas Classic Spirit e igual também nas Avantgarde. Essa daqui, como vocês podem ver, o painel é diferente. O painel já do facelift, volante diferente. Pedaleira em aço escovado, manopla em aço escovado com couro de primeiríssima qualidade. E não para por aí. Outra opção que esse carro tinha, que infelizmente no Brasil a gente perdeu. Nos primeiros anos a gente tinha essa opção. Você tinha um carro monovolume pequenininho, que você tinha a opção de andar com os bancos dianteiros, os bancos traseiros ou só o banco do motorista. Você praticamente transformava esse carro num furgãozinho. Funeral. Ah, que funeral, rapaz, tenha respeito com o brinquedo, pelo amor de Deus. Só que isso a partir de 2002, 2003 perdeu, porque era muito oneroso. Então, ou seja, o carro ganhou algumas coisas e perdeu outras. Para quem tem essas antiguinhas, sabe o quanto esse carro é versátil. Vamos completar só mais um pouquinho, não canse não durmam não. Já que não era um AMG autêntico, na Europa você tinha os opcionais AMG para o carro. Rodas aro 17 para 210, tá pessoal? Só complementando. Farol de milha, que nunca saiu em classe A nenhuma oficialmente, só saiu nessa versão A210 como opcional. Aqui a gente está falando, quem aí conhece, quem é mercedeiro, quem é confrade, interior designo. É o topo de linha do acabamento das Mercedes classe S, classe G. Na classe A você tinha opção designo para um carro de entrada. Ou seja, você está falando de um carro com couro autêntico e alcântara autêntica, não é suede, alcântara. Para vocês que são da nossa época, tem praticamente seus 30 anos, vocês lembram do lançamento da classe A? Um dos grandes comparativos que tinham era a classe A com o Ford Ka de primeira geração. Esse carro tem um comprimento, o Lucas que me corrija, de 3,57. Esse carro, ele é menor em comprimento do que um Ford Ka de primeira geração. Também, volto a falar, tudo nesse carro é inimaginável. Justamente por ele ter um design tão compacto, alto, e o motor nessa posição transversal, meio que encaixada na diagonal, nesse sistema sanduíche, ele economizou muito em comprimento. Então, ou seja, você tem um carro que, eu digo aqui por mim, pela regulagem, como é que tá pra você, Maurício, aqui pra frente? Aqui tá pra frente é perfeito. Agora vamos falar com todo respeito, com a girafa do canal, que é o Lucas, que é o homem mais alto do canal. Lucas, como que é o espaço aí atrás? Dude, aqui tá meio apertadinho, ó, meu joelho tá encostando aqui no banco. Deixa eu ver se a regulagem aqui tá pra mim. Tá pra você? Tá pra mim a regulagem. E aqui uma coisa que eu
Achei, tipo, é como uma picape, o assoalho é muito elevado, então olha a altura que tá o meu joelho aqui. Muito, meu, que comentário, lembra uma picape mesmo, e a gente já vai mostrar o porquê que ele lembra a picape, por ser tão alto assim. E aí, falando de acabamento, aqui a gente tem um apoio de braço, que não é dos mais confortáveis, ele é bem estreitinho, né? Mas uma coisa interessante, Dutti, é que aqui é tudo macio, né? Que nesse carro tem couro, mas na versão, no carro originalmente, isso aqui é tecido. Exato. Então todo tecido até na parte superior do painel. Você acha que dá pra encarar uma viagem? Aqui é Pra você é 2 horinhas mesmo. No máximo, e olha que eu não sou chato não. Posição... Posição do ângulo traseiro do banco. Não, quanto a isso, ok. Ele é um pouquinho inclinado assim, né? Bem vertical, é bem picape. Legal. Mesmo, né? E aí, pessoal, vocês podem ver. Olha a relação em altura do solo do carro. Esse carro ele não é alto. Ele tem um corpo, uma carroceria alta, mas distância do solo é muito baixa. Esse carro ele costuma até pegar muito no meio, mas olha o que é engraçado. Esse carro, em relação à segurança, para um impacto lateral, isso que era um carro que já era dotado de airbag lateral na Europa. Em caso de uma batida lateral, digamos, onde o Lucas está. Olha o que tem aqui em relação ao solo. Se você pega um carro que venha, que bata, vai de altura de capô mais ou menos aqui, a proteção que você tem, olha a altura que o Lucas está. Se vier um carro e bater aqui, ele está super protegido. Ele tem uma célula interna bem alta, então, ou seja, você dirige numa posição alta e muito segura. Isso, uma curiosidade, Mercedes geralmente a bateria é atrás, né, na dianteira. Onde que é a bateria da classe A? Ah, Dudu, você tá falando de carro velho, isso aí todo mundo já sabe. Olha que legal. A gente não falou do espaço que tem aqui, que é justamente por segurança. O pessoal foi inteligente, olha, a bateria fica aqui de baixo, vou até tirar para mostrar para vocês que legal. Olha o nível de qualidade do carro. Uma chapa de alumínio para justamente preservar a temperatura. Uma capa de espuma e a bateria com todos os fusíveis. E olha que engraçado. Se você não tivesse com o manual do carro, no próprio carro, e precisasse fazer uma troca de fusíveis, vou tirar aqui. Não machuca não, hein? Vinha toda a tabela dos fusíveis. Pensa se tem pouco fusível no carro. É literalmente, é uma Mercedes, gente. É uma Mercedes, é um Baby Benz que o pessoal chama. Cadê a alavanca para ligar o limpador? Exatamente na mesma chave de seta é o comando do limpador também. Então, ou seja, a tradição Mercedes aqui foi mantida. Esse carro ele é duro, ele não é macio. Por quê? Justamente por ser um trecho bem pequeno e por ter sido necessário fazer com que esse carro fosse readequado em relação ao teste do Alce, esse carro se tornou bem rígido. Então, ou seja, na época era até uma das críticas a esse carro, falando, nossa, comprei uma Mercedes, tudo bem, é uma Mercedes, né? Na época o pessoal tô andando de Mercedes, e sim, realmente estava. O carro é duro. Uma das grandes reclamações era isso. Então muitas pessoas acabaram não gostando do carro justamente por esse fato de se tornar um carro duro. E aqui no Brasil, como a gente anda nesse terreno lunar, muitas pessoas falam, não é carro para mim. Posição para dirigir, fantástica, extremamente confortável. Aqui ao contrário da traseira, é um carro que você pode pegar a estrada tranquilamente. A gente está falando de motor 1.6, essa é uma A160, volto a falar, 101 cavalos. Carro extremamente econômico, tem um desempenho extremamente satisfatório por ser um motor 1.6. Esse carro, até é engraçado a gente falar, ele tem tabelado como peso cerca de 1.100 quilos aproximadamente. Só que um dos pontos que o dono mesmo salientou, por que ele consta como 1.100 quilos? Ele adota, a suspensão como é dura. E a gente está falando de um carro que está com toda a suspensão revisada, toda, amortecedores novos, tudo. Esse carro foi feito uma revisão extensa. Então, mas vamos tentar fazer uma arrancada aqui sem... Ô, louco, Dutti! Por ser um motorzinho 1.6, vai bem. Vai bem. Precisa dormir não, o piloto. Ele tá pensando, não sabe acelerar. Não sabe acelerar. Sabe, essa acelerada aí foi fraca. Se bem que se a gente quiser fazer um outro, como ele tem controle de tração, seria até interessante.
Vocês vão comer o pneu do meu carro? Hoje uma finalização diferente do habitual. Como eu disse, eu já tive uma dessa e é um carro que eu gosto muito. Infelizmente eu tive que vender na época, mas pretendo comprar outra. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Mas pessoal, fica triste não. Olha o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. W176. A evolução em relação a W168, um carro completamente diferente. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as nossas notificações. E, gente, um grande abraço. Aos mercedeiros, qualquer detalhe que eu falei errado, coloque na observação. Se você é fã da classe A, etc., põe aí nos comentários se você tem uma, se você quer comprar. E quer comprar uma W168? A gente vai fazer um pré-compra para quem quer comprar um carrinho desse e tudo que você tem que olhar nesse carro para comprar com o máximo de segurança. Gente, um grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo.